Olá pessoal, estou aqui com vocês mais uma vez, agora para tratar do concurso de pessoas. A intenção desse vídeo é trabalhar as principais teorias que são aqui envolvidas nessa matéria e não esgotar o tema, haja vista que para isso eu necessitaria de uma aula bem ampla. Então vamos lá. O que você precisa então saber sobre o concurso de pessoas? A princípio, é importante saber das teorias que trabalham o concurso de pessoas. Eu não vou trabalhar os requisitos, depois se você tiver alguma dúvida sobre os requisitos, compareçam lá no meu perfil do Instagram, prof.rodrigoassumpção, lá eu fiz uma postagem a respeito dos requisitos do concurso de pessoas. Então, para não alongar muito o vídeo, vamos lá. Principais teorias. Primeira teoria, teoria monista. A teoria monista, ela determina que os agentes vão responder pelo crime cometido. Então, aí, eles respondem pelo mesmo tipo penal. Essa é a regra do Código Penal. Então, se eu tenho um autor, um coautor e um partícipe, ou um autor, um coautor, um autor e um partícipe, por exemplo, que concorrem para um crime de homicídio, todos responderão pelo crime de homicídio na medida de sua culpabilidade. No entanto, o ordenamento jurídico traz algumas exceções. A primeira delas, teoria pluralista. Essa teoria ela vai separar as condutas desses agentes. Então, imaginemos a hipótese, né, de uma pessoa que pratica um determinado crime em concurso com outras 3 pessoas. Todas as pessoas responderão por uma infração penal. Cada uma delas responderá por uma infração penal distinta. O exemplo mais clássico que temos no nosso ordenamento é o crime de corrupção. Temos a corrupção ativa e a corrupção ativa. Vejam só, há só uma corrupção, um ato de corrupção. No entanto, o Código Penal, excepcionalmente a teoria monista, preferiu tipificar as condutas separadamente. Né? Então, corrupção ativa, um crime. Corrupção passiva, outro crime. Temos também a teoria dualista. A teoria dualista ela vai distinguir a autoria da participação. Então aí nós teremos também um tipo penal para o autor e outro para o partícipe. O exemplo aqui que nós temos mais claro em relação à teoria dualista é do crime de aborto. O autoaborto praticado pela gestante, ele é um tipo de crime, enquanto que o aborto praticado por um terceiro, na gestante, é uma outra infração penal. Então há aí uma nítida separação entre as condutas do autor e do partícipe. Por último, a teoria mista. O crime, o delito praticado em concurso de pessoas será uma soma individualizada, né, dessas condutas que vai então se formar para constituir aquele crime. O Código Penal vai adotar, como eu disse para vocês, via de regra, a teoria monista. Excepcionalmente, será adotada a teoria pluralista ou dualista, como eu expliquei para vocês nesses exemplos, né, que tornam claro o que consta, o que é o núcleo de cada uma dessas teorias. São muito cobradas em provas de concurso. Em relação ainda à autoria, como seria esse conceito de autor? Nós temos também aqui 3 teorias que vão trabalhar o conceito de autor da infração penal. A primeira delas, teoria subjetiva. A teoria subjetiva, ela não distingue autoria e participação. Então, autor é todo aquele que concorrer para a prática da infração penal. Essa é a primeira teoria. Segunda teoria, teoria extensiva. A teoria extensiva também não vai distinguir a autoria de participação. No entanto, ao reconhecer graus de participação, aquela pessoa que tem uma participação menor, ela terá um direito a uma causa de diminuição de pena. E por último, a teoria objetiva. Primeiramente aqui, ela distingue o conceito de autoria e participação. E ela vai subdividir em outras 3 teorias. Né? A primeira delas, teoria objetivo formal. Para a teoria objetivo formal, é autor quem pratica o núcleo de penal, enquanto aquela pessoa que contribui de outra forma seria o partícipe. Autor, então, no exemplo do crime de homicídio, é aquele que, por exemplo, atira na vítima, enquanto que partícipe seria aquele que presta um auxílio
Por exemplo, a pessoa que contribui com a fuga do agente criminoso. A teoria objetivo material, ela considera autor aquele que presta uma contribuição de maior relevância, para então configurar o tipo penal, enquanto que partícipe seria aquele que concorre de forma menos relevante. Aqui fica muito discricionário, né? Qual é essa participação de maior relevância? Qual seria essa de menor relevância? Então, por isso, segundo a maior parte da doutrina, essa teoria não foi adotada. E por último, a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato que foi utilizada no crime do mensalão. Ela foi criada exatamente para se punir aquele autor que tem todo o controle sobre a trama criminosa, mas que não pratica a infração penal, nem o núcleo da infração penal, e tampouco contribui, induzindo, instigando ou auxiliando o autor do crime. Só que ele tem todo o domínio da cadeia criminosa. Ele tem toda a relevância naquele contexto, porque ele é que organiza o crime, ele é que detém o controle, o domínio da ação final. Então vejam só, nós teríamos então esse autor que tem o domínio do fato, ele também seria penalizado, e a teoria ela tem essa intenção. Teríamos a autoria propriamente dita, que é aquele que comete ali naquele contexto um crime e nessa situação executa o núcleo tipo penal. Por exemplo, no caso do homicídio, a pessoa que efetua o disparo contra a vítima. E temos o autor, a autoria imediata, que é aquele que vai se valer de um inculpável. Por exemplo, uma pessoa que convoca lá um menor de 18 anos e tem 16 anos para praticar aquela infração penal. O autor intelectual, lembramos aqui, é aquele que planeja a prática criminosa. Então ele tem o domínio da ação final de todos esses agentes, sejam eles os autores propriamente ditos, os autores mediatos e também partícipes, né? Porque aqui será possível também a participação. Então, quando nós temos duas ou mais pessoas concorrendo para o crime, nós podemos ter coautores ou partícipes. Coautor nada mais é do que aquela pessoa que pratica ou executa o núcleo do tipo penal, né? Então, ela é definida como autor ou coautor. Enquanto que o partícipe é aquele, na verdade, que induz, instiga ou auxilia o autor ou coautor do crime. Induzimento, na verdade, o autor do crime ele não tinha a vontade de praticar aquela infração penal. E o partícipe ele coloca a sementinha na cabeça do autor, né, para que ele então pratique aquele crime. Na instigação, a ideia já existia na cabeça do criminoso, só que o partícipe contribui para reforçar essa ideia já existente. E por último, auxílio é aquela contribuição material, exemplo da pessoa que auxilia com a fuga, né, que dá a carona para levar o criminoso até a sua residência, por exemplo. E por último, gente, em relação à participação, nós temos quatro teorias aqui. Acessoriedade mínima, limitada, extrema e hiperassessoriedade. Na acessoriedade mínima, para que o partícipe seja punido, o autor deve praticar apenas um fato típico, né? Pouco importando aí, por exemplo, se existe uma causa de justificação, uma excludente de ilicitude, ou mesmo uma excludente de culpabilidade. Basta então que o fato seja típico. Não foi adotada pelo Código Penal. A adotada é essa aqui, a acessoriedade limitada. O fato praticado pelo autor deve ser ao menos típico e ilícito. Então não pode aí existir uma excludente de ilicitude. Se porventura há uma causa de justificação, o partícipe não será punido. Lembre-se então, essa é a teoria adotada, teoria da acessoriedade limitada. O fato praticado pelo autor deve ser típico e ilícito para que o partícipe seja punido. Extrema, aqui o fato teria que ser típico, ilícito e culpável. Então, o sujeito teria que ser também imputável. Não poderia ser inimputável menor de 18 anos, por exemplo. Não foi adotada essa teoria. Hiperassessoriedade, o fato deve ser típico, ilícito, culpável e também punível. Então, por exemplo, não poderia, para essa teoria, por isso que ela é hiperassessoriedade, existir aí uma causa que demonstrasse que o crime está prescrito. Bom, pessoal, é isso que eu queria trabalhar com vocês nesse vídeo curtinho. Não é nossa intenção alongar aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um tema que é muito cobrado em provas de concursos públicos. Se você tiver alguma dúvida, visita lá o meu perfil do Instagram,
prof.rodrigoassumpção, tem várias dicas, vários conteúdos para quem estuda para concurso, como você que me assiste. E assista também os outros vídeos aí do canal, ative as notificações. Toda segunda-feira eu deixo um vídeo novo aqui, curtinho, para que você possa assistir e se inteirar aí desses assuntos tão cobrados em provas de concurso. Então, um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.